Olá pessoal, nós vamos dar aqui continuidade aos nossos vídeos sobre os 7 desperdícios do Lean aplicados ao contexto dos métodos ágeis, né, do Scrum, do Kanban, especificamente aí mais para a área de desenvolvimento de software. E nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre o desperdício de movimentação. O desperdício de movimentação, tá? Como eu sempre gosto de fazer, eu vou trazer sempre o desperdício de movimentação no contexto original. Estou pegando aqui o meu roteiro para não esquecer de falar nada, tá? Tá aqui do lado. E depois que a gente observar esse desperdício no contexto original, a gente vai levar para a área de TI e a gente vai ver que na área aí de desenvolvimento de produtos existe uma certa polêmica que a gente vai tratar rapidamente com relação a esse desperdício, tá bom? Então vamos lá, indo direto ao ponto, o que é esse desperdício de movimentação? Pensa no seguinte, a pessoa está lá trabalhando numa linha de fabricação, né, de carros ou uma fabricação de um produto qualquer e essa pessoa ela precisa ou buscar algumas peças ou buscar alguma ferramenta e nesse momento que ela vai buscar essas peças existe um tempo de deslocamento, né? Aí que é gasto, que a pessoa poderia estar atuando na construção do produto e lá quando a pessoa chega ao local, né, ela ainda pode perder um tempo procurando, porque as coisas podem estar muito bagunçadas, né, muito desorganizadas. Inclusive, é para resolver essencialmente, né, principalmente, esse problema que a metodologia 5S, que você com certeza já ouviu falar, foi criada. A metodologia 5S do Lean é justamente para evitar esse tipo de desperdício com perda de tempo. O 5S ele serve para outras coisas, evidentemente ele tem um impacto enorme na organização, mas o core dele é para resolver esse problema aí. Então perceba que na essência desse desperdício é justamente tudo aquilo que o trabalhador precisa fazer, né, para dar condições ao seu trabalho. É como se fosse tarefas a sua pré-trabalho, digamos assim, né? Então pode fazer antes para preparar as coisas ali, buscar as peças antes de começar o processamento propriamente dito, ou até durante, né? Você precisa ir buscar uma peça, uma ferramenta, como eu falei. E aí, quando a gente transfere isso para a área de TI, né, para a área de desenvolvimento de software, do contexto de times ágeis aí, é fácil encontrar alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela gasta muito tempo para compreender a demanda, gente. E eu lembro que eu trabalhei aí na área de... Eu já fui analista de requisitos, né, uma época, e eu trabalhava, não tinha ainda essa história, essas questões de histórias de usuário, esse artefato. Era aquele documento de requisitos grande. E eu lembro que tinha um desenvolvedor que ele era muito bom, as entregas dele sempre eram com muita qualidade, tudo certinho. Mas o que me marcou muito é que esse desenvolvedor levava um dia, 2 dias para compreender o documento de requisitos, que tinha ali uns fluxos de exceção, né, regras e tudo mais. Então a pessoa perdia muito tempo compreendendo. E aí, essa é uma contribuição minha aí para o universo do Lean, de chamar a atenção que lá na Toyota a gente fala de uma movimentação física do trabalhador. Mas aqui eu estou falando de uma movimentação intelectual. Intelectualmente a gente tem que estar se movimentando. Vamos falar outro exemplo. No cenário de crise aí um sistema saiu do ar e a pessoa ela vai ter que procurar documentação, informação, ou seja, ao invés de ela estar resolvendo o problema propriamente dito, olha, eu entendi o que é, deixa eu investigar o problema, ela está procurando informações para aí sim ela poder investigar o problema. Você conseguiu pegar aqui a sutileza? Então, onde é que está a sutileza desse desperdício? É que ele é muito tolerado, porque ele passa ali despercebido, né? Desapercebido, porque a gente não percebe. Então, imagina o seguinte, chegou lá, o sistema saiu do ar. Então vai lá o time atuar e tem uma pessoa que fala, olha, eu estou aqui reunindo, procurando as informações, né? Dando um duro danado. E você fala, a pessoa está atuando ali, fazendo uma atuação importante porque ela está buscando as informações. Mas, bicho, essas informações já deveriam estar disponíveis. Então veja que a sutileza desse desperdício é que a gente tolera ele achando que, ok, né? A pessoa está trabalhando lá, está trabalhando, a pessoa está dando o seu melhor, mas o que ela está fazendo não era para estar sendo feito, gastando tanto tempo e energia assim. E aí lembrando aqui que todas as vezes que a gente fala de desperdícios no Lean, a gente está falando de problemas crônicos. Né? Quando a gente fala, eu dei o exemplo lá do 5S, né? Que a pessoa ia buscar uma ferramenta e estava tudo bagunçado, a pessoa demorava para encontrar a ferramenta que ela queria, isso é um problema crônico. Coloque assim no início da sua frase, tá?
Toda vez que alguém precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo outro lá. Então, isso é o desperdício de movimentação. Toda vez que a pessoa precisa desenvolver uma história de usuário, ela precisa tirar muitas dúvidas para entender o que precisa ser feito. Então, esse precisa, isso que vem, né, na segunda parte dessa frase, é o desperdício de movimentação. Beleza? Então, até aqui, tranquilo. E aí, onde é que entra a polêmica que eu falei aqui com você no início do vídeo? Porque existem interpretações, e a Mary e o Tom Poppendick, né, a interpretação que eles deram para esse desperdício, que é uma interpretação que eu não achei legal, eles comparam o desperdício de movimentação com a troca de contexto. E aí a gente precisa tomar cuidado com duas coisas aqui. A primeira delas é sobre o que é a troca de contexto, e a segunda é se a troca de contexto ela é de fato ruim, né? Quando ela é ruim, quando não é. E a gente vai falar sobre isso aqui rapidamente. Bem, gente, o que é troca de contexto? A troca de contexto ela acontece quando alguém está fazendo uma determinada tarefa e ela precisa dar um corte ali, parar no meio e fazer outra coisa e depois retornar para retomar essa tarefa. E essa retomada ela leva um tempo, que a pessoa vai precisar ver onde é que ela parou, né, retomar o raciocínio. Então isso, obviamente, é sim um desperdício de movimentação. A retomada de uma tarefa parada no meio. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que confunde troca de contexto com a simples mudança de projeto. Então, hoje eu trabalhei, agora de manhã eu trabalhei em um projeto, agora de tarde eu trabalhei em outro. Isso é péssimo porque está tendo troca de contexto. Veja bem, os estudos, pelo menos aos quais eu tive acesso e que eu li os estudos sobre produtividade relacionada com a troca de contexto, eles não falam desse tipo de troca de contexto. Falam daquilo que eu te falei, ó, de interromper uma tarefa no meio. A troca de contexto de um projeto para outro, ela, pela ótica do Lean, a princípio, ela é benéfica. Inclusive tem um nome para isso, né, para esse tipo de técnica que se chama Heijunka, com H, né, Heijunka e com K no final. Heijuka, Heijunka. Não, faltou um N aí, antes do K, né? Heijunka. Então, o que é o Heijunka? Imagina a seguinte situação. Você tem um analista de qualidade que está atuando em 2 times. E esse analista de qualidade, né? Aí quando a gente desenhou esse sistema aí, a gente falou, não, ó, você vai sempre terminar tudo que você tem para fazer desse sistema aqui, né, na sprint, para você não ter troca de contexto, teoricamente. Aí a pessoa vai lá, fica dedicada lá para esse sistema aqui, mas a galera desse outro sistema, o pessoal da equipe de desenvolvimento, continua mandando demandas. E essas demandas estão se acumulando ali. E a depender, a gente está criando aqui um cascateamento, vai estourar um IP. Por quê? Porque a gente está evitando a troca de contexto por causa de uma interpretação equivocada. E o que é que o Lean fala com o Heijunka? Fala, olha, é melhor que exista uma alternância. Então, o analista de qualidade ele vai testar poucas coisas desse sistema e vai vir para cá para o outro para testar e liberar, para estar dando vazão e não estar acumulando estoques. Porque senão ele vai estar sempre trabalhando com estoques grandes. Porque enquanto ele está aqui, está acumulando estoque aqui, tá? Aí quando ele vai voltar para cá, tem tanta coisa para ele fazer que ele vai demorar aqui e vai acumular estoque do lado de lá. E vai ficar assim. Então, o Heijunka é uma técnica justamente para você evitar acumular esses estoques. E isso aqui pode ser considerado uma troca de contexto, mas não necessariamente tem perda de produtividade. Não existem estudos que comprovem isso aí, né? Pelo menos os que eu tive acesso, tá, gente? Então a gente precisa entender que o desperdício de movimentação, e aqui fazendo um arremate sobre a interpretação da Mary e do Tom Poppendick, primeiro que eu acho que eles reduziram muito, fecharam muito ao dizer que são sinônimos. Não, a movimentação da troca de contexto, a troca de contexto, essa negativa que eu falei, né, que quando você interrompe ali uma atividade no meio, é uma das possibilidades do desperdício de movimentação. Isso é muito importante que você entenda, porque senão, se você reduz o problema, né, você vai deixar de enxergar as outras possibilidades desse desperdício de movimentação. E qual é o problema de você não enxergar essas outras possibilidades de desperdício de movimentação? Na prática, o que acontece é o seguinte, você está ali num time e você olha lá, por exemplo, vai pegar a lista de tarefas lá, se o seu time faz um registro correto, e você vai ver que o seu time tem lá várias tarefas, a compreensão da demanda. Eu passei ali e aí são várias horas e você não está conseguindo atingir a sua sprint. E quando você vai ver, tem várias horas que estão sendo gastas
com esse tipo de desperdício de movimentação. Em casos críticos, tem empresas que chegam a contratar mais pessoas. E o Lean fala, olha, antes de você sair contratando mais pessoas, pedindo mais pessoas para o seu time, você precisa verificar se não está sendo gasto tempo com coisas que precisam ser otimizadas. Essa é a importância do desperdício de movimentação. Tá bom? Então fico por aqui. No próximo vídeo aí a gente vai falar sobre o nosso próximo desperdício. E deixa aí um grande abraço aí para vocês que estão acompanhando o meu canal. Obrigado aí, obrigado, gente, por estar acompanhando, né? Tá assistindo, e podem deixar comentários aí se tiver qualquer dúvida. Se você é lá do grupo do WhatsApp, que a gente conversa sobre Lean também, aproveita lá para deixar dúvidas e vamos bater esse papo aqui, tá bom? Valeu, grande abraço, pessoal.